Psicose e esquizofrenia. Boa noite, pessoal. Esse é o tema da nossa live, Psicose e Esquizofrenia. Hoje, quarta-feira, 27 de agosto de 2025. Eu vou ter a honra de receber o Dr. Rafael de Souza. Ele é médico psiquiatra pela USP, doutorado pela USP. Ele tem especialização nos Estados Unidos. Ele já me deu a honra de fazer várias lives aqui comigo sobre ansiedade, sobre toque, sobre burnout, vários temas, TDAH. E hoje a gente vai falar sobre, ele vai falar sobre psicose e esquizofrenia. É uma honra muito grande, mais uma live com você, Dr. Rafael. Ele vai entrar agora aqui com a gente. Tá entrando aqui. Aê, Thiago, valeu. Doutor Rafael tá entrando aqui. Tudo bem? Oi, Opa, doutor Rafael, tudo certo? tudo certo? Boa noite. Boa noite, fiquei muito perto aqui. Eu também tô. Faz tempo que a gente não faz uma live, tem que acostumar de novo aqui. Não, exatamente. Poxa, que prazer, meu. Que Prazer é prazer. meu. Eu tava falando que já me deu a honra de fazer live sobre burnout, TDAH, ansiedade, depressão, toque. É sempre muito enriquecedor aqui a sua presença, os temas, as coisas que você fala pra gente. É muito aprendizado, é sempre uma aula muito grande. Rodrigo, eu estou ouvindo com uma espécie de atraso, meio curioso. Você está falando, parece que é como se eu estivesse ouvindo o que foi falado depois. É meio estranho. Nossa, eu tô ouvindo normal aqui. Deixa eu sair e entrar de novo só para ver se regulariza. Tá. Se alguém puder falar se tá me ouvindo normal aqui, se tá com muito delay. Ah, legal. Obrigado, Gabi. Muito feliz aqui de fazer a live de novo sobre esse tema que a gente nunca fez. Obrigado, Maria Helena. Vamos aqui aguardar o doutor Rafael. Valeu, Thiago. Obrigado, Célia, João Paulo, Edu. Assim que o doutor Rafael entrar aqui de novo. Ah, ele já entrou aqui. Vamos lá. Um tema muito interessante. A gente nunca fez esse tema. Perfeito. E agora, tá legal? Tá legal. São Ah, esses perfeito. bugzinhos aí, né? Às vezes dá algum. Voltou 100%. Ah, perfeito, então. E aí, doutor Rafael, eu estava aqui com a Fiz aqui umas perguntas, né, para falar para você, senão eu ia esquecer, decorar tudo isso aí não dá, né? Daí, Pois é. daí eu queria. Vamos começar falando sobre a psicose? Aí, é, quais que são os sintomas do transtorno psicótico e como que a gente pode falar sobre eles, assim? Se tem classificação ou não? A psicose, né? É um tema bem interessante em psiquiatria, né? Eu acho que por algum tempo foi o tema, talvez, sei lá, 40 anos atrás, o que era psiquiatria, o pessoal falava, pô, a pessoa tá doida, ou sei lá, tá fora da realidade, né? Então a psiquiatria, é, o pessoal acho que estava focado em transtornos psiquiátricos mais graves, né? Que tinham de algum aspecto de quebra com a realidade. Então, quando a gente fala de psicose, a gente fala de coisas estudadas já há muito tempo. É, a psicose em si, a gente considera a psicose hoje a quebra com a realidade. Essa que é a ideia da psicose. É, o, a,
a questão de transtornos psiquiátricos mais graves, que tem alguma quebra com a realidade, ela já é estudada já de longa data, né? A primeira obra de psiquiatria que a gente tem é de Philippe Pinel, um psiquiatra francês, é o pai da psiquiatria, né? Dito pai da psiquiatria. Que legal. Já em 1801. Então, tem algumas coisas bem interessantes, assim, até historicamente, que começam com aquelas com tratamento humanizado para pessoas que tinham algum fenômeno assim. E é ali que a coisa começa. E já entrando Nossa, em alguns. Pode não. perguntar. Então é muito tempo, né, que já é estudado esse tema. Nossa, eu não fazia ideia. É bastante longo assim o tempo que isso foi evoluindo. A psiquiatria, ela ela surge da medicina junto com a neurologia. Na Alemanha, pelo menos até alguns anos atrás, a pessoa entrava na residência e estudava muita neurologia e psiquiatria juntos. Então, em algum momento teve a cisão, mas ela Olha, tem esse modelo. A psiquiatria ela surge, ela emerge diferente da psicologia, que a psicologia ela emerge da filosofia como um ramo da filosofia, e a psiquiatria, ela desde sempre tem uma outra visão. A psiquiatria está sempre focada em diagnósticos, né? Em categorias diagnósticas, enquanto a psicologia ela estuda fenômenos normais, fenômenos do dia a dia, e depois chega por outra via a estudar os fenômenos patológicos. Então, a psiquiatria parte de tipos de categorias, né? Até hoje, aí com categorias mais sutis, transtorno de ansiedade generalizada, mas desde antigamente tinha a coisa a psicose era estudada, alguma forma de quebra com a realidade era estudada dessa forma, né? olha, é, e quais que são assim, as principais síndromes que entram como psicose, né? Além da esquizofrenia, que a gente vai falar mais pra frente, que eu acho que é a principal, né? Sim, com certeza. Esquizofrenia é o grande tema aí das psicoses, mas não só na esquizofrenia se tem uma psicose. O quadro mais frequente de se ver psicoses na psiquiatria, que não é esquizofrenia, é o transtorno bipolar. Mas no transtorno bipolar, a psicose ela vai estar presente só em momentos extremados de humor. Então, numa depressão muito grave, ou num episódio de mania, de euforia muito grave. A pessoa, num episódio depressivo muitíssimo grave, também pode ter sintomas psicóticos. Tem um quadro bem descrito que a pessoa de depressão grave, fora de transtorno bipolar, né, que é mais comum em idoso, que a pessoa, por exemplo, ela acredita que o corpo, que ela está morta e que os órgãos dela pararam. Chama Nossa, síndrome de Cotard. Então é bem interessante, assim, a patoplastia, né, a apresentação do quadro é bem diferente, né? É um quadro de depressão grave mais no idoso. Então, voltando mais para a tua pergunta, no transtorno bipolar, na depressão, acho que são os quadros principais, e tem as induzidas por droga, e aí a gente tem psicose induzida por cannabis, que eu acho que é um tema que é interessante, que tem uma interface com a esquizofrenia, e vira e mexe algum paciente me comenta, eu fumei maconha, eu ouvi vozes, ou tive alguns sintomas diferentes, tal, aí não fumei mais. Mas, claro, com outras drogas também a pessoa pode ter, eventualmente, uma persecutoriedade, alguma coisa assim. Então, e as induzidas por droga até passando a síndromes clínicas, né? Então, durante um episódio de crise epiléptica pode haver alguma psicose, e no a gente chama do pós-ictal, depois de um episódio epiléptico também pode acontecer psicose.
além de alguns quadros orgânicos, sei lá, a abstinência de álcool, ela costuma cursar com sintoma abstinência grave, né, com tremores, com aquele Pode coisa causar toda. também. Pode causar também, ver coisas, perceber bichos andando em cima do corpo. Eu lembro que tinha um paciente uma vez que ele me relatou que umas alucinações bem vívidas, assim, né, visuais. Ele via pessoas dançando como se fosse numa TV. E, e então pode ter esse tipo de coisa. E tem um fenômeno menos comum, mas que eu vi recentemente no meu consultório, que não é patológico per se, mas que também envolve essa alteração, que são as alucinações hipnopômpicas ou hipnagógicas. Com esse nome muito complicado, né? Significa hipnagógica que a pessoa está entrando no sono, e hipnopômpica que está saindo do sono. Então a pessoa no despertar é como se ela, no despertar ou no adormecer, é como se a pessoa começasse, o sonho se imiscuísse, né, se misturasse com esse início de sono, esse finalzinho de sono. Então o sonho se mistura, a fase REM acontece ali no momento meio que não devia acontecer. Eu tive uma paciente com a medicação, com a pregabalina, né, que é uma medicação bem usada, e tem relatos disso. Aí a paciente me comentou, eu estava no meu quarto, de repente eu vi um macaquinho no quarto, e no outro dia eu vi um gari, me mandou um beijo, umas situações totalmente inusitadas, ela com o olho aberto, mas estava ainda sonolenta e um pouco assustada. Aí suspendi a medicação e sumiu, mas não é. Esse fenômeno poderia acontecer de ouvir alguma coisa chamando a pessoa. Na entrada e na saída do sono não é necessário, não tem nada a ver com esquizofrenia ou transtorno bipolar, é um fenômeno isolado aí. Então tem uma gama enorme de fenômenos aí que podem acontecer, além de algumas coisas mais sutis, né? Por exemplo, um transtorno de personalidade borderline, pode haver algum grau de persecutoriedade sem que isso seja esquizofrenia. E tem alguns quadros também mais sutis. Eu estou falando aqui de coisas menos comuns, né? No transtorno de personalidade borderline, mas quadros dissociativos, que são quadros complicados, que a pessoa tem o sintoma por um estresse grande, a pessoa tem o sintoma, né? Também no transtorno de estresse pós-traumático. Então, isso é raro nesses quadros, né? Mas pode acontecer. Quando estou com 20 anos de psiquiatria, estou cumprindo aí no ano que vem. Olha, parabéns, doutor Rafael. Então, muita experiência. Já exatamente. Com 20 anos você viu um monte de coisas, tal, mas não é muito comum. Ah, certo. E como que funciona o tratamento ou assim o manejo de um paciente que tem um surto psicótico? E qualquer um pode ter um surto psicótico? Tem um amigo que é professor na USP que ele tem um projeto de pesquisa para ver sintomas psicóticos na população em geral. Então, algum tipo de alteração assim pode acontecer com mais frequência. Alguma coisa que mimetize ou que seja um sintoma mais leve, isso pode acontecer na população em geral, alguma coisa mais discreta. Mas os quadros mesmo de psicose mais, como fala, mais consistentes, mais elaborados, né? Em vez de, sei lá, algumas pessoas falam, eu vi uma sombra. Isso já não entra muito como psicose, né? É um fenômeno estranho, né? Você viu uma sombra passando, mas não tinha uma sombra, tanto que a pessoa relata isso um pouco assustada. Ela fala, eu vi uma coisa que não era para ver. Então, esse tipo de coisa mais sutil acontece muito na população. Mas vamos dizer, uma psicose, tipos de psicose comuns, né, que eu acho que aí já indicam uma necessidade de avaliação. A pessoa com um grau de persecutoriedade,
ela se sente perseguida com frequência, sem um motivo proporcional. O duro é que a própria pessoa ela é incapaz de enxergar isso muitas vezes, porque a questão da psicose, dentro da esquizofrenia, que é muito bem discutida, né, você tem uma saliência emocional grande para alguns estímulos. Então, eu conversei já com alguns pacientes nesses termos. Então, uma coisa que para muitas pessoas seria irrelevante, né? Poxa, eu fui ali, abri uma gaveta e guardei uma caneta. Aí a pessoa falou, por que ele fez isso? Então rola uma desconfiança, a pessoa, mas por que ele fez isso? Isso é um sinal? Ou ele pigarreou? Eu estou aqui com meu pai, por que ele pigarreou? O que ele quis dizer com isso? Então a pessoa começa a tirar consequências. Se ele pigarreou, e meu pai, ele depois fez assim com o olho. Será que eles estão se comunicando contra mim? Será que existe um complô contra mim? Então, esse tipo de coisa é o que costuma acontecer, né? Em quadros de persecutoriedade, em quadros psicóticos. Isso é o tipo de fenômeno mais comum que costuma Entendi. aparecer. E agora, falando assim, antes de entrar na esquizofrenia, né? Por exemplo, uma pessoa, tanto homem ou mulher, que tem um ciúmes muito grande, aquele ciúmes patológico, isso pode se tornar uma psicose ou isso não tem relação nenhuma? Interessante que você está perguntando, né? A questão do ciúme, né? Ela é um grande tema, assim, na vida das pessoas, né? Interessante a tua pergunta, né? O que costuma acontecer é que a pessoa, não que isso desencadeie um evento psicótico, mas por vezes um evento psicótico se manifesta com essa coisa do ciúme. Não é muito comum, porque normalmente existe já uma desorganização junto com a psicose, já existe alguma alteração, outras alterações que dão a pista da anormalidade. Mas algumas coisas que a gente leva em conta, né? A pessoa vem aqui falando, eu tenho certeza que a minha esposa me traiu. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não vou conseguir, Sim, e eu não vou ter saber. a resposta para isso. É, E mesmo que eu soubesse, né? Eu não consigo, isso não vale para eu avaliar o que o paciente está dizendo. Então, eu perguntaria, mas como é que você sabe? O que. Ah, não, eu percebi. Eu percebi pelo jeito dela. Eu falei, mas o que foi? Não, o jeito que ela trancou a porta. Aquilo ali naquela hora que ela virou a chave ali, deixou a chave de um jeito que eu. Então, se a pessoa, a partir de uma premissa que não vale, ela começa a tirar as consequências, ali eu falo, isso daqui tá uma coisa delirante, tá uma coisa fora do normal. Mas confesso que tem situações que a gente tem que cercar e conversar bastante com o paciente, né? Para saber, bom, será que o paciente está exagerando? Será que não está exagerando? Tive uma situação inusitada no consultório. Faz alguns anos, uma paciente veio, ela falou, olha, eu gostaria de passar com você, porque eu queria um laudo, que eu estou num processo judicial. Aí eu falei assim, olha, sem problemas, pode vir, eu posso fazer uma avaliação. Ela queria dizer que eu queria mostrar que eu não tenho problema psiquiátrico. Eu falei, olha, eu posso te avaliar, mas eu não posso te garantir que eu vou te dar o laudo que você quer. Eu vou te avaliar e se eu achar que você não tem nenhum problema psiquiátrico, aí eu vou poder te dar esse laudo. O que aconteceu é que eu notei vários sintomas de persecutoriedade nossa. e aí essa paciente ficou muito insatisfeita, porque ela veio procurando um relatório, uma comprovação de que ela não tinha nenhum transtorno psiquiátrico e eu não pude dar. E eu falo de antemão, a pessoa vem pedindo uma avaliação e se minha avaliação for de acordo com o que ela espera, ok, mas pode ser ao contrário, é meu trabalho, então eu não posso garantir, né? Sim, com certeza. E essa avaliação é feita em uma sessão ou precisa de mais sessões?
eu fiz uma avaliação em uma só consulta, né? Minhas consultas iniciais, elas duram 2 horas. Eu tento fazer uma consulta bem longa, né? E aí eu descrevo com bastante objetividade, né? Olha, eu avaliei esse paciente na data tal, e não observei nem A, nem B, nem C, nem D, nem E. Não foi observado nada nem na história que eu perguntei e nem no exame psíquico, né? Na minha observação do paciente eu não encontrei nada. Então obviamente eu não posso dizer que eu não posso afirmar, eu tenho certeza absoluta, mas eu posso falar, de acordo com a minha técnica, com o que eu perguntei, eu não encontrei nenhuma evidência de transtorno psiquiátrico. Que também, vamos dizer, eu tive um colega que fez a avaliação do Adélio, da Nossa. facada no ex-presidente. Então, bom, ele vai avaliar, tudo bem, é uma avaliação muito, muito séria, com um assunto muito mais grave, etc., com um outro contexto, mas qualquer avaliação ela tem uma limitação, né? A pessoa vai expor o que ela quiser, né? Ou o que ela puder expor, enfim, né? Sempre existe um limite da técnica, né? Então a gente coloca de uma forma, olha, segundo o que eu avaliei, eu vi isso, vi aquilo, e aí faz de uma forma bem detalhada, explicando, né, o que se viu, o que não se viu, de forma a substanciar aí alguma ação judicial, sei lá, o que seja, né? Ah, perfeito. Eu agradecer aqui o Fernando, meu amigo, comprou um selinho aqui na live. Aê! Boa coisa, boa coisa. Vamos apoiar. Vamos apoiar. E aí, a Maria Helena fez uma pergunta aqui, mas não é do tema da nossa live, né? Então a gente deixa para o final as perguntas ou fala agora? Vamos correr aqui A gente podia deixar um tempinho no final para, não sei quanto Boa. você acha que aí a gente deixa um tempo e vai pegando as perguntas. As perguntas são importantes também, né? Eu acho que o pessoal E gosta. boa ideia. E aí, e agora entrando na esquizofrenia, né, doutor Rafael? É, como que surgiu assim a história da esquizofrenia? Ou foi aquela história que você falou da psicose? E aí, e também o que causa assim, né? Qual que é a etiologia? O que pode causar para a pessoa ter a esquizofrenia? Assunto bem interessante, né? Então, a esquizofrenia, ela era... O primeiro nome da esquizofrenia foi demência precoce. E chamou a atenção de um psiquiatra alemão chamado Emil Kraepelin, o fato de algumas pessoas jovens, 30 anos, 20 anos, terem um quadro de dificuldade de raciocinar, quadros graves com dificuldade de raciocínio. E aí ele chamou isso de demência precoce. E a pessoa que deu o nome de esquizofrenia, que significa mente cindida, né, foi um outro alemão chamado Eugen Bleuler, que foi a pessoa que chamou, né, demência precoce ou o grupo das esquizofrenias. E tem algumas descrições, isso no 1800 e alguma coisa, umas descrições muito minuciosas dos sintomas. Essas descrições se tornaram clássicas, né? Esses livros, como não existia tratamento nessa época, né? A clorpromazina só entrou no mercado na década de 40, 1940. Então a gente faz 80 anos que a gente tem algum tratamento. Esses pacientes, muitos deles ficavam internados e os psiquiatras ficavam observando e descrevendo. Caso do fulaninho, escreve. Então, com muita experiência, esses médicos começaram a isolar sintomas que o Bleuler descreveu como positivos e negativos. Ele falava de alguns sintomas. Os positivos são esses que a gente está conversando. Basicamente, delírios e alucinações, a quebra com a realidade. Então, isso que é o que chama atenção para a gente, normalmente, na psicose, né? Eu acreditar numa coisa absurda, né? Poxa, eu acreditar que alguém, por exemplo,
que aconteceu, que o FBI está atrás de mim, ali com um carro na rua, e que eu vou sair, que eu vou ser preso, por isso eu não posso sair do meu consultório. Ou eu, de repente, escutar coisas estranhas. Eu estou aqui, eu escuto alguém falando alguma coisa muito curiosa, alguém conversando comigo. Então, são alterações de sentidos, né? Quando você escuta coisas ou quando você vê coisas, ver é menos comum, alucinação visual. Mas a alucinação auditiva, É ela é mais muito comum. comum? Na Olha, esquizofrenia, o comum é a alucinação auditiva. olha. E E os sintomas... Perdão, o que você Ah, ia não, falar? desculpa. Eu ia perguntar justamente isso que você ia falar. Os negativos. Os negativos. Então, os positivos, a lógica tem alguma alteração, tem uma coisa a mais. Você tem um fenômeno que não devia estar ali. Tanto dos sentidos, eu sinto um cheiro estranho, eu vejo uma coisa estranha, eu escuto uma coisa estranha. Aqui a gente está falando de alucinação e de delírios, que é uma coisa do processo do pensamento, né? Pô, o Rodrigo falou das perguntas, então, no fundo, ele está armando um plano para me matar depois da live, né? Então, são conclusões. Trancar a porta. Trancar a porta, a janela, tomar cuidado aqui, ficar aqui no banheiro do consultório. Então, aí então alguma coisa nesse sentido. Então, os delírios e as alucinações. E os sintomas negativos são os sintomas que denotam falta de algo que deveria estar presente. Então, a falta de iniciativa, uma avolição, uma amotivação, um embotamento afetivo, aquele afeto um pouco... A pessoa, às vezes, fala com uma face que não transmite sentimentos. Isso é uma coisa que acontece em esquizofrenia e assusta um pouco as pessoas, que a pessoa fala, nossa, a pessoa parece que não mexe os músculos faciais, ela fala, não tem muita entonação, então isso também chama atenção. E tem os sintomas cognitivos, que já estão, de alguma forma, insinuados, já até no primeiro nome, de demência precoce. Então, são essas três dimensões de sintomas que a gente costuma enxergar na esquizofrenia, embora nem sempre todos os pacientes tenham os três tipos de sintoma, né? Certo, os positivos, os negativos, os cognitivos, né? São as três principais dimensões. Naturalmente, o paciente com esquizofrenia pode ter sintomas de humor, né? Às vezes a pessoa coloca sintomas de desorganização, de pensamento, né? A pessoa ter atitudes não condizentes, né? Ou ter uma estrutura de raciocínio não condizente, né? Uma desorganização na fala, no comportamento, mas de alguma forma isso se imbrica aí com a parte cognitiva e até com a questão de sintomas positivos. Certo. Tem bastante gente fazendo pergunta, a Marilena, a Gabriela, a Danúzia. Vamos deixar as perguntas para o final e aí a gente vai responder aqui. Muito legal a interação. E uma pessoa fez uma pergunta que é justamente aqui eu ia perguntar agora, a Maria Solange. Então vai passar na frente essa pergunta. Como que funciona com os neurotransmissores, né? A fisiopatologia em alguém que tá que tem a esquizofrenia, né? Olha, desde já há bastante tempo, né, se estudam principalmente um neurotransmissor chamado dopamina. E os antipsicóticos, as medicações que ajudam em esquizofrenia, elas bloqueiam os receptores. Então, a dopamina ela vai e estimula um receptor no cérebro, o receptor de dopamina, principalmente o receptor D2, o receptor 2. Então, os antipsicóticos eles bloqueiam esse receptor que está sendo muito estimulado por dopamina. E o que se tem, o que os estudos mostram é que esse excesso de dopamina
Ok, tem em vários lugares, dopamina também se fala para prazer e tal, mas pensa que o cérebro também é complexo, tem várias regiões e vários receptores, então não é uma coisa, pô, mais dopamina, menos dopamina, não é tão simples a história. Mas então, esse excesso de dopamina estimulando receptores D2, ele está associado a um aumento da saliência afetiva dos estímulos. Então, alguma coisa que te passaria batido na rua, alguém coçando o cabelo, aquilo se torna um estímulo um pouco suspeito. Alguma pessoa que passou o olho por você, aquilo se torna algo suspeito. Então, a partir daí, é mais ou menos por aí que a coisa funciona. Existem outros neurotransmissores também associados. O glutamato é um deles e o GABA também é um deles. Mas o principal é a dopamina. Tem alguns estudos curiosos, assim, também. Os antipsicóticos novos, eles têm uma ação de bloqueio do receptor de serotonina 2A. E curiosamente, esse receptor, os antipsicóticos, eles impedem, bloqueiam. E as drogas psicodélicas estimulam. Então, parece também mais um mecanismo aí que... Então, o LSD da vida vai lá e estimula, 5-HT2A. E o antipsicótico vai lá e bloqueia. Então, esse receptor também provavelmente tem a ver com a história. E esse receptor 5-HT2A, quando você dá um LSD, os animais têm uma espécie de tremor do braço, alguma coisa assim nos ratos, nos camundongos, e isso é parte do estudo da esquizofrenia em animais. São modelos animais, o animal não tem exatamente esquizofrenia, mas ele tem fenômenos que são parecidos, de desorganização de pensamento, né? Algumas coisas que chamam a atenção. Nossa, perfeito. Foi uma aula aqui dos neurotransmissores. Muito interessante, ótima explicação, doutor Rafael. E aí, além dos tratamentos medicamentosos, tem algum tratamento não medicamentoso, alguma coisa que ajuda? Sim. Então, os tratamentos medicamentosos são vários, né? Tem vários antipsicóticos, várias medicações que podem ajudar. Tem da os típicos, os atípicos, né? Sim. Você tem os mais antigos, que são os típicos, entre eles o Aldol, que eu acho que é o mais conhecido, o haloperidol, que é uma medicação que é antiga, mas é muito boa. Tem essa clorpromazina, que tem uma história muito curiosa, né? O Amplictil, ele recentemente saiu do mercado aqui no Brasil. Foi a primeira. Ele foi criado como anestésico, tem uma história meio curiosa. Aí não funcionou, e na época não existia tratamento nenhum para nada. E o médico simplesmente falou: poxa, eu acho que eu vou dar para o paciente, vou dar em uma dose baixa para o paciente que está internado aqui. E ele percebeu que o paciente que tinha esquizofrenia melhorou. E aí ele foi dando, e aí perceberam que ele funcionava para transtorno bipolar, e depois, com o passar do tempo, esse tipo de medicação, a clorpromazina, o Amplictil, ele foi tirado do mercado para esse uso. Foi tirado, não. Parou de ser usado. Eu não vejo mais, há muitos anos, não vejo um psiquiatra tratando o paciente com Amplictil. E ele começou a ser usado para soluço, para algumas outras coisas, para quadros neurológicos. Mas voltando para a tua pergunta, depois de dar um geralzão, tem esses típicos, né? Tem os mais recentes que as pessoas devem conhecer, risperidona, quetiapina, que acaba sendo muito usada também em contexto de insônia, de ansiedade, olanzapina, que também é usada para ansiedade, às vezes para a pessoa se acalmar numa crise, risperidona, amisulprida, que são os atípicos, são medicações mais novas. Tem o aripiprazol também, né? Aripiprazol, tem o Geodon, tem algumas, que é a ziprasidona, tem o brexpiprazol, tem algumas, que é uma variação do aripiprazol, é um pouquinho menos de efeito colateral, e aí surgiram essas moléculas mais novas com um pouquinho menos de efeito colateral,
que a gente via nas anteriores, que às vezes davam enrijecimento do braço, ou davam algum um efeito colateral desagradável. Então, de fármacos, tem esses, e tem os tratamentos não farmacológicos. Aí a gente tem os tratamentos biológicos, não farmacológicos. Então, quando o paciente tem um quadro grave, a gente usa as medicações, a gente tenta a clozapina, que é um medicamento fantástico, mas com muitos efeitos colaterais, medicamento de difícil manejo. E quando não vai bem com os fármacos, aí normalmente a gente passa para estimulação magnética do cérebro, né? E até uma eletroconvulsoterapia, que muito embora tenha sido muito mal usada no passado e tenha sido usada em sete sem anestesia, que é o dito eletrochoque, né, tenha ficado muitíssimo polêmica em todos os grandes hospitais do mundo. Você vai em Harvard, Yale, qualquer lugar do mundo, você vai no King's College, em Londres, em qualquer grande serviço, você vai ter utilização de ECT para casos mais graves, de uma forma humanizada, com a pessoa anestesiada. No fundo, a pessoa tem uma convulsão estando anestesiada, que a coisa dura 1 minuto, mas ela tem uma convulsão sem se debater, estando anestesiada, e é um tratamento que tem potencial de ter alguns efeitos colaterais, mas que é muito eficiente e está bem usado, se usado nesses quadros. Além desses tratamentos biológicos, a psicoterapia, alguma forma de tentar integrar esse paciente socialmente, você tentar integrá-lo em atividades, em trabalho, tudo isso se mostrou muito eficiente também para o cuidado desses pacientes. Ah, perfeito, doutor Rafael. E aí, quais que são os efeitos? Porque esses tratamentos que você falou, quando não ajuda com a medicação, você vai favorecer o paciente, por que não, né? É muito benéfico. E quais que são os efeitos, assim, colaterais mais comuns, assim, dos antipsicóticos, né? Dos típicos, dos atípicos. Tá? Então, você tem, por exemplo, os típicos aí, né, dos quais o Aldol, acho que é o maior representante, um efeito colateral bastante comum, especialmente nas doses que eram usadas antigamente, eram os chamados sintomas extrapiramidais, que são sintomas que se assemelham aos sintomas de Parkinson. Então, se falava de parkinsonismo ou sintoma extrapiramidal. Muito embora, e a pessoa ficava com o braço rígido, andando meio dura, muito embora os sintomas sejam de Parkinson, o problema do Parkinson é uma destruição neuronal que atrapalha a transmissão adequada, né, dos estímulos. Então, não é que existe um bloqueio de dopamina, porque o que acontece pelos sintomas? Os sintomas parkinsonianos, eles aparecem porque você bloqueia não só o receptor de interesse, você bloqueia outros receptores que recebem a dopamina, e isso gera um problema de rigidez muscular. Então, acho que esse é a pessoa começa a andar meio devagar, em bloco, a pessoa tem tremores de extremidade. Então, acho que isso que é o pior dos típicos. E dos atípicos, o que tem se observado são mais alterações metabólicas. Esse tipo de fenômeno também de sintoma parkinsoniano, tremores, a rigidez, elas também podem acontecer com os atípicos. Tem alguns que têm um risco maior, outros têm um risco menor, mas o risco ele permanece no geral, né? Até tem outro fenômeno chamado acatisia, que acontece com o aripiprazol, às vezes com dose não muito alta, que é uma inquietação da cintura para baixo, a pessoa fica com uma vontade de mexer as pernas, de ficar de pé,
é uma coisa meio incontrolável, assim, muito desagradável. Isso também pode, isso que acontece com os típicos também pode acontecer com os atípicos, né? O caso, o aripiprazol é uma medicação que é comum a gente ver esse tipo de efeito. O brexpiprazol menos, Ah, menos. perfeito. É, grande aula, como sempre, doutor Rafael. É muito enriquecedora a nossa live. E aí, agora eu posso pegar as perguntas aqui do Vou para as pessoal? perguntas, porque já estamos aí É? no final do jogo. Ah, legal. Vou pegar aqui, voltar lá no começo. Vamos pegar aqui. É, aqui a pergunta da Elisa, a gente já falamos já. É, aqui voltei aqui em cima. A Maria Helena perguntou o seguinte: narcisismo tem relação com a psicopatia? É curioso, né? Essa temática entra mais na coisa da personalidade, ela foge um pouquinho, né? Mas e, bom, acho que tem uma discussão grande. Eu vou comentar um pouquinho assim, mas tem uma discussão grande até sobre a psicopatia. A psicopatia, classicamente, ela é definida no psicopata mais impulsivo, que seria aquele cara que quebra regras, que quebra normas, que não está preocupado com o outro, mas age de uma forma impulsiva, pouco rebuscada, pouco pensada. Então, são as pessoas que acabam se dando muito mal. Sei lá, que estoura, que, que vai preso com facilidade porque tomou algum ato impensado. E o psicopata, e tem um outro psicopata que não é impulsivo, que é o calculado. Eu lembro que eu trabalhei por uma época em um hospital psiquiátrico e a gente recebia pedido de avaliação de juízes. E o que vinha muito vinham alguns jovens com um perfil mais próximo dessa coisa da psicopatia e, e normalmente eram isso, muito impulsivos, ficavam brigando, mas quando ele estava tranquilo com você, eu me sentia seguro de conversar com eles, porque eu sabia que se eles perdessem a cabeça, realmente eu estava correndo perigo, mas eles são muito impulsivos e pouco elaborados. Mas uma vez eu avaliei um jovem que eu lembro que tinha um histórico, que ele era muito calmo, ele muito assentado, ele não, acho que essas coisas que estão dizendo não é bem assim. E eu sentia muito medo, porque era uma pessoa muito rebuscada, e se ele tivesse realmente uma intenção negativa, ele não ia fazer de uma forma aberta. Então, a psicopatia, ela gira por aí. Mas uma coisa de quebra de regras, falta de empatia pelo outro. E o narcisismo, ele vai para um outro lugar, um lugar de se voltar muito para o ego. Claro que essas coisas podem coexistir, mas vai para algum outro lado, uma pessoa muito focada em si mesma, que se acha muito, elas podem coexistir sim, muito embora elas sejam entidades diferentes, não existe a coisa pura, né? O narcisista é aquela pessoa que se sente que quer ser o centro das atrações, que quer que busca com seus atos, com seu posicionamento, chamar a atenção das pessoas, que tem vai um pouquinho para outro lado, diferente do psicopata que tem uma falta de empatia, ele não liga para você se você está morto ou não, ele tem outros objetivos. O narcisista ele quer a atenção, ele quer ser o centro. O psicopata ele não liga para ser o centro, ele tem outras intenções. Certo, perfeito. E a Gabriela perguntou o papel da família no tratamento, em alguém que tem esquizofrenia, assim, é comum, por exemplo, a família querer esconder ou não tratar, ou e alguma coisa contra alguém que. Então é complicado, realmente o papel da família é crucial, né?
é delicado, é visto caso a caso, mas eu posso comentar que é crucial. Primeiro, o que a gente sabe, né? A pessoa tem esquizofrenia, começou um tratamento, vamos dizer. Caso comum, vem, passa no consultório, passa com um psiquiatra, começa um tratamento, e o tratamento começa aí bem. O que a gente sabe que pode fazer essa pessoa piorar? O principal é parar o tratamento. Por isso que existem as medicações injetáveis. Às vezes a pessoa toma a medicação uma vez por mês, isso garante o uso correto. Mas às vezes a pessoa toma a medicação por boca, via oral, comprimido normalmente, então ela toma diariamente. As injetáveis são mensais, trimestrais, tem outros esquemas. Ela toma a medicação diariamente e a família conseguir que isso aconteça, isso é crucial. A família conseguir dar o suporte, conseguir levar o paciente ao tratamento, isso é crucial. Além disso, as brigas, os conflitos dentro de casa, todo o estresse, ele desencadeia episódios também. Então, eu chamo vocês a pensarem, né, numa situação desagradável, quando você teve um conflito com algum familiar, que se levantou a voz, alguma coisa assim, qual que é a sensação, aquele dia que você passa, o dia horrível, um conflito com o cônjuge, você passa mal, você trabalha pensando naquilo. A pessoa que tem esquizofrenia, ela, nesse momento que a gente ficaria introspectivo, ou chorar, ou alguém talvez chorasse, ficasse com o dia horrível, a pessoa pode descompensar da esquizofrenia. Então, também tem toda uma questão da família saber não entrar em conflito, saber conduzir bem, e isso é uma coisa bem artesanal, né? Como alinhavar, né? Como é que a gente amarra as relações para que as relações sejam harmônicas, né? Como é que a gente ajusta isso daí? Bastante caso a caso, mas é bem importante. Bem importante. Legal. Perfeito. A Danúzia, que adora minhas lives aqui, ela fez uma pergunta. Eu também adoro aqui os comentários dela, os elogios. Ela falou que ela tem síndrome do pânico desde que começou a pandemia, né? E até agora tá difícil lidar com isso, ela tá com um psiquiatra. Mas assim, até que ponto por exemplo, não no caso dela, mas alguém que tem pânicos recorrentes assim, até que ponto o pânico vira a ansiedade generalizada? Como que funciona esse manejo do pânico com ansiedade? Boa pergunta, né? Tem uma questão, essa discussão é bem interessante, mas no fundo, o transtorno de pânico, se vocês forem hoje lá na IA, em algum lugar, no Google, vocês procurarem definição de transtorno de pânico, né? A pessoa ter crises de pânico e ter medo de vir a ter novas crises. Então, crise de pânico é diferente de transtorno de pânico. Então, eu posso ter várias crises de pânico e não ter o transtorno de pânico. Tudo bem que o tratamento se parece, mas você ter várias crises de pânico, você pode não ter o pânico, você não tem medo de ter outra crise, mas as crises de pânico são crises de ansiedade extremamente intensas. Não tem uma linha de corte. E a crise de ansiedade intensa, ela não é nada mais nada menos que uma descarga adrenérgica. Então é muita adrenalina no corpo e você tem o teu coração batendo rápido, às vezes a respiração meio rápida, tremores das mãos, tem uma série de sintomas físicos que mostram que você está numa crise de pânico. Além disso, na crise de pânico, você, notando esses sintomas, muitas vezes você fala, acho que eu vou morrer, acho que eu estou tendo um ataque do coração, ou acho que eu estou ficando doido. Tem uma sensação que a gente fala de desrealização. Às vezes as coisas ficam até parecendo que as coisas são estranhas, ou que a gente está estranho. Então tem sensações bem ruins. Mas se você tem crises de ansiedade intensas, mas não tem o medo de tê-las de novo, você tem um quadro, na verdade, de transtorno de ansiedade generalizada. Muito embora possa ser um quadro grave, né? Tem um transtorno de ansiedade generalizada leve,
que pode ter um impacto menor. Se você tem muitas crises, você provavelmente tem um transtorno de ansiedade generalizada grave. Tem um manejo farmacológico, e aí tem diversas possibilidades, usar antidepressivo, dar um antipsicótico junto, benzodiazepínico, Rivotril, alguns outros fármacos junto, Sim, com certeza. e psicoterapia, que É, eu acho que é bem importante. tem muitas possibilidades de ajudar o paciente, né? Com certeza, não é uma coisa que teoricamente seria para ficar tendo, tem todos esses medicamentos que pode ajudar o paciente. E agora, quem agora a gente está quase finalizando aqui, não quero tomar muito tempo do doutor Rafael. Quem quiser fazer a pergunta aqui dentro da caixinha de perguntas, nesse ponto de interrogação, aí eu coloco aqui a pergunta e aí todo mundo consegue ver também. Só um minutinho, doutor Rafael, é, mais uma live incrível aqui que você deu o seu conhecimento para gente. A, a Danúzia falou aqui, obrigada, tô emocionada com a sua volta. Olha que legal, obrigado, Danúzia. Então, muito obrigado. Se alguém quiser fazer a pergunta aqui na caixinha de pergunta, vamos ver se vai ter. Pode ser qualquer em relação a qualquer tema da psiquiatria, daí a gente já vai pro encerramento. Quando o pessoal tá perguntando, tá escrevendo a pergunta, eu vejo, às vezes, é muito triste. Às vezes você vê uma pessoa com sintoma psicótico ou com esquizofrenia, e a pessoa está em casa, e o familiar não toma o passo, não dá o passo de tratar esse paciente por alguma dificuldade. É muito triste você ver que hoje existem os tratamentos, e talvez por vergonha, talvez por medo, dificuldade de levar, porque o paciente não quer, não ter esse tratamento. É muito triste isso. Ah, com certeza. Aqui a Marilena, obrigada, doutor Rafael e Rodrigo. A Gabriela, parabéns pela live. Obrigado, Rodrigo e Rafael, muito legal. Então, eu acho que não está tendo mais perguntas aqui. Já li bastante pergunta. Agradecer você, doutor Rafael, pela disponibilidade, pelo conhecimento, pela aula. Foi incrível, como sempre. Obrigado, Rodrigo. Então, já que temos aí um pouquinho mais de tempo, né? Então, eu acho Ah, que vale muito a pena, né? Eu acho que agora um tema o importante. Thiago fez uma pergunta aqui. Desculpa que interromper. Vamos lá. Daí pra gente. Obrigado, Polly. O Thiago fez uma pergunta assim. Quando uma pessoa vive constantemente dizendo que tá doente, que nunca tá bem, isso pode ter relação com alguma psicose ou algum quadro diferente? Bom, é difícil de eu dizer aí o que está acontecendo, né? Claro, eu teria que avaliar o paciente, né? Mas deixa eu tentar elucubrar um pouquinho aqui, né? E tentar iluminar, né? Uhum. Bom, eu acho que tem pessoas que têm uma preocupação, um tipo de pessoa que pode ficar muito voltada para essa coisa da doença, é a pessoa que tem algum grau de hipocondria, né? Então, e é extremamente sofrido, né? Porque a pessoa fica preocupada com essa coisa das doenças, a coisa está na cabeça constantemente, né? É muito sofrido você ter essa preocupação excessiva com a saúde. Extremamente complicado. Deixa eu ver o que mais. O que eu posso imaginar de uma pessoa que vive se sentindo mal, que não está bem. Normalmente isso não está relacionado com a psicose. E eu Pode acho que essas estar pessoas, relacionado com ansiedade, alguma coisa? muitas vezes está relacionado com ansiedade, com depressão. É, tem, eu acho que essas pessoas elas vão bem com a psicoterapia,
porque no fundo a gente tem que entender o que será que é isso, né? Pô, eu não estou bem e tal, mas onde é que está a raiz do sofrimento? O que será que machuca aquela pessoa? Com o passar do tempo, né? Como psiquiatra, você aprende a não julgar. Você, o que você fala, poxa, mas a vida da pessoa é boa, ela tem um casamento, tem dinheiro, vamos dizer, ou tem, sei lá, tem filhos, sei lá, alguma coisa, você fala, poxa, é uma vida boa, não devia estar reclamando. Com o passar do tempo, eu percebi que as pessoas têm uma história de vida. E às vezes dói muito. Alguma coisa que para nós é trivial, dói muito para a pessoa. E isso na terapia a gente consegue trabalhar, consegue levar essa pessoa para um outro rumo. Isso que é uma coisa legal para essas pessoas que se sentem mal, ou que ficam se sentindo sempre mal. Acho que seria por aí que começaria toda a história, né? Para esclarecer, para iluminar, e talvez ela tenha um quadro depressivo associado, talvez ela tenha um quadro ansioso. Eu acho que iria por aí. Ah, perfeito. É, perfeita colocação. É, agora vai dar exatamente 1 hora que a gente está ao vivo aqui. Queria te agradecer demais, doutor Rafael. Aí você queria falar algumas palavras finais? Eu queria agradecer, Rodrigo. Achei super legal você me convidar para estar aqui de novo. Fazia tempo que eu não fazia live, fazia algum tempo, né? Com você fazia bastante tempo. Pô, te parabenizar aí pelo trabalho, acho que é bem legal. E acho que seria interessante para você, agora que você está trilhando o caminho da medicina, você ter várias lives aí com médicos e colocando os temas. Eu acho que ia ser enriquecedor para muitas pessoas. Com E certeza, talvez até para você te estimularia, ia ser legal. com certeza. Muito obrigado. Vamos também marcar outras lives, outros temas. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, então. Será um prazer. Obrigado aqui, todo mundo assistindo. Uma boa noite, então. Boa noite para todo mundo. Obrigado aí. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.